acordo com a palavra de Deus. Essa semana eu estava semana passada, ouvindo uma mensagem, pensando no que eu ia falar para vocês. E geralmente é assim, quando a gente pensa em falar alguma coisa, é importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente estudar sobre o assunto, mas é importante a gente ouvir pessoas falando sobre isso. Aí, eu comecei a ouvir uma mensagem do pastor Ricardo Agreste, pastor de uma igreja presbiteriana, que ele fala sobre família no banco dos réus. E ele disse que naquele ano, todo ano ele ministra uma série para as famílias. Ele disse que naquele ano, ele teve um enfoque diferente. Ele enfatizou muito o discipulado e o relacionamento com Deus. E quando ele terminou aquela série de mensagens, uma pessoa da igreja dele procurou ele e disse: pastor, por que esse ano o senhor enfatizou tanto a questão do relacionamento com Deus e a questão do discipulado cristão? Ele falou, e não falou tanto assim a fundo sobre os problemas da família. Ele falou, sabe, querido, eu estava orando e Deus me deu a seguinte direção: pessoas que estão bem com Deus conseguem estar bem com o próximo. Diga assim comigo: pessoas que estão bem com Deus conseguem estar bem com o próximo. Por quê, amado? Porque quando eu estou bem com Deus, eu começo a entender o coração de Deus, eu começo a entender a mente de Deus, eu começo a entender como Deus pensa e como Deus agiria no meu lugar. E aí eu começo a mudar as minhas atitudes. Eu percebo que grande parte dos problemas hoje que a gente vê nas famílias, não estou falando só de casal não, porque tem muito problema nas famílias de pai com filho e de filho com pai, de genro com sogra, de sogra com genro, é problema de família. Querido, quando você casa, o kit é completo. Poxa, é completo. Esse negócio de dizer, não, eu casei com você, mas não casei com a sua família. Quem disse? Quem disse? Está tudo junto, meu amigo. E vou dizer uma coisa, toma cuidado com o que você fala da família do seu cônjuge. Porque cada palavra que você fala contra a família do seu cônjuge, você está falando contra o seu marido ou contra a sua esposa. Porque, amado, família é sangue. Muitas das vezes nós ferimos, nós amamos demais a pessoa que está do nosso lado. Colocamos ela num pedestal e consideramos ela até como o próprio Deus, né? Se pudesse, a gente fazia até o sinal da cruz e dava um beijinho na mão, de tanto que a gente idolatra. Agora, a família, o que a gente faz? Senta o sarrafo. Eu vou dizer para você, cada pancada que você dá no seu cunhado, ou na sua cunhada, você está dando na sua esposa e no seu marido. Cada pancada que você dá no pai e na mãe, ou seja, no sogro e na sogra, você está dando na pessoa que você ama. Por quê? É família, queridos. O que a gente faz? Muitas das vezes a gente desconsidera. Muitas das vezes a gente ignora para não brigar. Mas dói, querido. Diga aqui, levanta a sua mão. Quem gosta de ouvir falar mal da sua família? É? Ah, pastor, mas é a realidade. Tá, essa realidade vai curar? Essa realidade vai salvar? Essa realidade vai edificar? Então, meu querido, é melhor, né? Que nem dizia papai quando estava vivo: boca fechada não entra mosquito. Você vai se ver livre de muita tribulação, amados. É por isso que Provérbio dá tanto conselho acerca da língua, porque a maioria dos nossos problemas somos nós que muitas das vezes cavacamos com a própria mão. Então, assim, quando você olhar para sua esposa, pensa: vocês que são jovens, vocês vão casar? Meu amigo, você vai casar, mas vai vir de brinde o sogro, a sogra, aquele cunhado folgado que gosta lá de passar o final de semana. Vai vir de brinde, sabe? Aquele primo que muitas das vezes só viaja uma vez por ano, mas quando vem, fica um mês na casa da sua família, né? Vai vir também aquela irmã que tem um monte de problemas, aquela que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, e você vai ter que aprender a amar não só ele, não só ela, você vai ter que aprender a amar a família dele, a família dela. Porque no momento que nós arrumamos uma briga contra aquela família, nós estamos arrumando uma briga contra o nosso próprio sangue, contra o nosso próprio corpo. Ou eu estou errado, queridos? Ou eu estou errado? Então, eu entendo cada vez mais que Deus quer curar as nossas famílias. Mas Ele vai usar, sabe quem? Ele não vai usar eu tão somente. Ele vai usar você. Você é o agente de transformação dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro da sua parentela. E eu quero concluir dizendo que o quarto propósito de Deus, no relato sobre a família, vemos Deus formando Adão do pó da terra.
vendo que o homem não poderia viver sozinho, retirou uma costela de Adão e criou Eva, sua companheira. Isto mostra que diante do Todo-Poderoso, homens e mulheres são iguais na sua essência. Ambos vieram do pó da terra e um dia ao pó tornarão. Após criar a mulher, o Senhor ordenou o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição de uma sociedade, que é a família. Então eu quero concluir que o quarto propósito de Deus para a família é que esta, queridos, viesse traduzir o temor de Deus para a sociedade. O Salmo 128 diz assim, ó. Salmo 128 que nós lemos, diz assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz, aquele que teme ao Senhor. Cada vez mais, Deus quer que a gente entenda o que é temor. Diga assim comigo: temor não é medo. Tem muita gente, queridos, que tem medo de Deus, mas não tem temor. O que é temor, pastor Davi? Temor é respeito em amor. Diga assim: respeito em amor. Isso é temor. Quando eu olho, por exemplo, para minha mãe está com 74 anos de idade. Obrigado, Denise. Tem dia que eu esqueço até a idade da mãe, só Jesus. 74 anos de idade. Mas até hoje, quando eu entro na presença da minha mãe, para mim é a pessoa depois de Deus que nessa terra eu mais reverencio. Eu não tenho medo dela, eu tenho temor, eu tenho respeito, eu tenho amor por ela. Queridos, quanto mais nós temermos e respeitarmos a Deus, mais nós vamos temer e respeitar. Quanto mais nós temermos e respeitarmos a Deus, mais nós iremos respeitar e amar o nosso semelhante. Que nessa noite a gente possa restaurar diante de Deus a aliança que nós temos feito com Ele. Porque eu vou dizer uma coisa: quando a nossa aliança conjugal ela é quebrada, a nossa aliança de cuidar, de amar, de proteger, de sustentar os nossos filhos é quebrada, a nossa aliança com Deus também sofre avarias. Eu te convido a se colocar de pé nesta